Prezadas e prezados estudantes, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula do curso de Estrutura da Matéria 1. Na videoaula de hoje falaremos sobre a equação de Schrödinger e assim daremos início à mecânica quântica ondulatória. Então, antes de começar a falar propriamente da equação de Schrödinger, eu queria relembrar a vocês, a gente já discutiu isso algumas vezes, como teorias são estabelecidas, né? Porque esse é um ponto crucial para a gente entender, né, essa sequência de ideias que culminou na mecânica quântica ondulatória, né? Existiram vários modelos, né, para o átomo. A gente estava tendo uma discussão sobre os modelos atômicos e nenhum desses modelos conseguia explicar de uma maneira geral o espectro, né, a emissão de fótons, né, ou emissão de luz dos elementos da tabela periódica. Então, foi necessário repensar o comportamento, a dinâmica dos elétrons nesse mundo atômico ou subatômico, né? Então, essa é a origem da mecânica quântica da maneira que a gente a conhece. E como uma teoria é estabelecida, né? O método científico ele é uma das principais maneiras de fazer, não é a única, mas ele parte, né, de uma observação e experimentação para conseguir, através de uma indução ou uma abstração, conseguir generalizar, né, através de uma fórmula matemática, né, em leis empíricas no primeiro momento, a descrição de um experimento. Através dessas leis empíricas vamos trabalhando mais generalizações. A gente viu que o modelo de Sommerfeld, no fundo, é isso, né? Uma generalização do modelo de Bohr, né? No caso, a gente está falando dos modelos atômicos. Ele conseguiu introduzir elementos novos que vão ser importantes, né? Como mais números quânticos, né? Mais números que são quantizados. Mas ele não conseguiu explicar, né, os espectros de todos os elementos. Então, quando essas leis empíricas elas ganham, né, um amplo respaldo pelos experimentos, né, ela começa a ser desenvolvida como uma teoria, né? Essa teoria ela parte de algumas hipóteses, né? E essas hipóteses elas certamente têm um domínio de validade. Aqui, é claro, a gente pode sempre falar da mecânica clássica, né? Mecânica clássica, né, a dinâmica clássica de partículas e corpos, né, ela não funciona no regime, né, atômico subatômico, ela não funciona para altas energias. Então ela tem um domínio de validade entre essas baixas velocidades, desculpem, e esses objetos muito massivos, né? Mas, independente disso tudo, uma teoria só é validada quando ela tem concordância com os resultados experimentais. E esse é o ponto-chave em que a gente sai de um conceito que era fácil de abstrair, como o modelo de Bohr e as propostas do Sommerfeld com órbitas elípticas, e passa para uma descrição que a gente nem sequer tem ideia do que o elemento básico, né, que é a função de onda, representa. Então, se você está assustado, né, com a formulação da mecânica quântica, eu posso dizer a vocês, né, sejam bem-vindos ao clube, né? E aqui eu trago uma série de frases, né, de autores célebres, né, como o próprio Schrödinger, né, que ele falava que ele não gosta, né, faltou I don't like it. E ele se sente culpado de ter qualquer coisa a ver com ela, né? Wheeler tem uma frase bem famosa também, que se você não tiver completamente confuso pela mecânica quântica, você nem sequer entendeu ela. O Feynman, né, coloca também que ele pode dizer, né, o Feynman desenvolveu a eletrodinâmica quântica, né? Então você imagina esses autores todos conhecidos em que nível, né, de abstração e de uso e domínio da mecânica quântica eles tinham, e mesmo assim eles têm essa série de frases, né? O Feynman fala que ele pode dizer seguramente que ninguém ainda entende a mecânica quântica, né? O Bohr aqui é uma das minhas frases favoritas. O Bohr aparece 2 vezes porque ele tem uma resposta ao Einstein também, mas ele fala que quando está se falando em átomos, né, a linguagem pode ser usada somente como na poesia.
Essa é uma frase que eu acho muito bonita, né? O Einstein, que era um ferrenho crítico, né? Vocês têm que lembrar que o Einstein participou ativamente do desenvolvimento da mecânica quântica antiga, né? Toda a questão do fóton, o quanto é de luz. E ele não gostava nada da interpretação probabilística, e essa é a interpretação ortodoxa que a gente vai discutir nesse curso. E essa interpretação probabilística, né, ele brincava com ela falando que Deus não joga dados, né? Vocês provavelmente já devem ter ouvido essa frase. O que muita gente não conhece, às vezes, é a resposta do Bohr ao Einstein, que é: Einstein, para de falar para Deus o que ele tem que fazer, né? Então, tem um duplo entendimento, né? Porque isso aqui tem um certo sarcasmo com o determinismo da mecânica clássica e o indeterminismo da mecânica quântica, né? O Mermin, né, que é famoso, ele é um dos autores de um dos livros-textos muito utilizado em física do estado sólido. Então, ele trabalhou muito na física do estado sólido. Ela é, né, depois do surgimento, né, dessa nova teoria, a física do estado sólido é uma das fundamentações dela, porque foi onde o modelo foi aplicado em muitas situações com grande êxito, né? Então, o Mermin brincava que cale-se e calcule. No fundo, eu quero que vocês compreendam que a gente não vai conseguir entender a mecânica quântica. A gente vai fazer mecânica quântica, né? E a frase do Mermin aqui vai muito nesse contexto, né? O Penrose, que ganhou recentemente, né, foi laureado com o prêmio Nobel, ele fala que mecânica quântica não faz sentido. E sentido aqui, eu entendo o que ele quer dizer no contexto de que é completamente contraintuitivo o que a gente vai discutir agora. Então, respirem, tentem abordar isso aqui de uma maneira, principalmente essa primeira quinzena, em que eu vou estabelecer a estrutura disso tudo, de uma maneira em que vocês estão sendo confrontados com uma coisa nova, né? Então, podem se sentir assustados, podem ir assustadas, sintam-se também surpreendidos e surpreendidas, mas não deixem, principalmente esse primeiro bloco, né, que é relativamente pesado, porque é a fundamentação do que a gente vai trabalhar depois, não deixe que isso atrapalhe o objetivo crucial. O objetivo crucial é vocês entenderem a estrutura da mecânica quântica e como se aplica a ela. Então, eu quero que vocês saiam desse curso visualizando esse objetivo, esses dois objetivos, na verdade. Então, o que vai acontecer aqui é o seguinte: são 4 quinzenas, eu já mencionei isso antes. A gente vai primeiro estabelecer a estrutura, né? Então, nessa primeira quinzena, depois a gente vai trabalhar problemas, né? E problemas que muitas vezes são artificiais. Eles são simplificações, por quê? Porque a matemática vai ficando complexa, né? Muito complexa, né? Muito difícil, né? A gente vai ter que usar métodos de séries como Frobenius, soluções para equações parciais, enfim. Então, a ideia é que a gente vai apresentando esses problemas e mostrando o que vai mudando de um para o outro. Então, nesse início eu vou tentar, né, fazer a resolução dos problemas por completo, mas depois eu vou deixando algumas coisas à parte, porque já vai ficando muito pesado. O que eu quero é que vocês desenvolvam essa intuição resolvendo esses problemas que são artificiais, mas numa primeira aproximação eles explicam muitos resultados, né? O caso da barreira aí de potencial e os efeitos de tunelamento, né? Isso pode se descrever, né, a diferença, né, dos tempos de meia-vida aí na taxa de emissão de partículas alfas de uma série de nuclídeos, né? Então tá, isso posto, vamos começar a tentar centralizar as ideias que levam à equação de Schrödinger. Então, o que a gente tem de básico, né? O que eu falei anteriormente são as duas quantizações. E quais são as duas quantizações? A primeira quantização veio quando a gente falou do problema da radiação térmica,
né? A energia era quantizada ali para explicar a radiação do corpo negro. Então, ideia de quantização. A energia é escrita como produto da constante de Planck e a frequência, né? Se eu multiplico e divido isso por 2π, 2π vezes a frequência angular, ômega, e h dividido por 2π é h cortado, né? Constante de Planck dividido por 2π. Tá? A outra ideia central é a dualidade onda-partícula, né, implicada ali, né, no comprimento de onda de de Broglie, né, mas eu tenho uma relação do momento com o comprimento de onda, né. O momento é, novamente, a constante de Planck. Aqui vocês veem o papel central da constante de Planck na mecânica quântica, dividido pelo comprimento de onda, né. Mais uma vez, eu posso multiplicar e dividir isso aqui por 2π. 2π dividido por lambda é o número de onda, então indicado pela letra K, e h dividido por 2π é novamente h cortado. Então essas são as ideias básicas aqui que surgem nessa relação que a gente compreendeu de todos os fenômenos que vinham sendo discutidos até então. Então tá, vamos fazer algumas premissas, né? Então, obviamente a gente não consegue diretamente dessas ideias construir, né, a descrição dos fenômenos atômicos, senão isso já teria sido feito de uma maneira mais intuitiva, seja pelo modelo de Bohr ou qualquer outro modelo. A gente vai associar essa onda, né, essa onda de matéria, ela vai estar relacionado, né, com o movimento da partícula. A gente já discutiu isso nas transformadas de Fourier, como as coisas se correlacionavam, né? A gente tem essa relação entre as ondas e a propagação desse pacote de ondas e o movimento da partícula, né? A gente tinha até a questão da velocidade de fase e velocidade de grupo. A gente vai continuar supondo que as leis de conservação de energia e momento são válidas, e a gente vai trabalhar no regime não relativístico. Então, no regime não relativístico, eu tenho que a minha energia, ela é a soma da energia cinética mais energia potencial. A minha energia cinética pode ser escrita como quadrado do momento dividido por 2 vezes a massa, né? E somado com a energia potencial, eu tenho a energia total do sistema. Se eu uso essas duas relações que eu descrevi anteriormente, né, aqui eu tenho h cortado vezes ômega, né, isso no lugar da energia, isso é igual ao momento ao quadrado, que é h cortado ao quadrado vezes k ao quadrado, dividido por 2 vezes a massa, esse é o termo de energia cinética, mais a energia potencial. Tá? A gente já tinha brincado e falado um pouco com essas correlações aqui, quando a gente falou da questão da dualidade onda-partícula da matéria, né? Então a gente vai voltar um pouco nesse assunto, né? Então, qual que é uma equação de onda, né? Uma equação de onda, ela relaciona, né, a derivada parcial aqui com o quadrado, né, a derivada parcial de segunda ordem, desculpe, da função com a derivada parcial em segunda ordem do tempo, né? E isso me dá uma relação da velocidade entre elas. O tipo de objeto que obedece, né, essa relação vai ser um objeto tipo uma corda sob tensão, né? Isso nas leis clássicas, né? na mecânica clássica, né? Na consideração da teoria eletromagnética, que também é uma teoria clássica, a gente tem as leis de Maxwell como radiação eletromagnética, né? A gente deu exemplos, tem outros exemplos, ondas sonoras, enfim, obedece a equação de onda. Então, o tipo de função que satisfaz isso aqui, né, pode ser representado por uma função que tem uma soma de cosseno e seno. Então, esse é o tipo de relação, né? Se eu posso escrever isso ainda como uma exponencial imaginária, né? Então, a gente vai ter que essas duas, pelo fato da derivada ser de segunda ordem, né? Nos dois casos, né, eu tenho o cosseno voltando a ser um cosseno, um seno voltando a ser um seno depois de uma derivada de segunda ordem, né?
Então, esse é um tipo de função que satisfaz. Essa é conhecida como a função de onda plana, né? Essa é uma onda plana. Então tá, isso é uma equação de onda clássica, né? A gente já tinha falado um pouco a respeito disso, mas a gente tinha visto que isso não vai ser exatamente o que é obedecido por esse tipo de onda, né? Porque vejam bem, o K aparece ao quadrado, né, como numa derivada de segunda ordem em relação à posição, mas o ômega aparece em primeira ordem, né, como uma derivada de primeira ordem em relação ao tempo. Então a gente já tinha discutido que a equação, né, que determina, né, o princípio de conservação de energia vai ser um pouco diferente quando a gente parte das premissas de quantização. Então, colocando isso em analogia, a gente vai chegar numa equação de onda, né, uma equação que descreve essa onda de matéria, que é um pouco diferente, né? Então, vamos supor, né, que a gente tem uma onda plana associada a uma partícula livre. Né? Uma partícula livre, ela tem um potencial constante. Como esse potencial constante, eu posso escolher esse potencial como zero para facilitar a nossa relação aqui. Essa partícula ela tem uma energia total E e um momento P. Então eu vou escrever a minha função de onda agora como o resultado que eu tinha para uma onda plana e vou aplicar nela derivadas. Então a derivada em primeira ordem em relação à posição, o que eu tenho? Né? Eu tenho uma constante multiplicando, ela vai continuar multiplicando, a derivada de uma exponencial é ela mesma, constante vezes a exponencial, eu volto até a minha função. E aí eu tenho a derivada de dentro, né? A derivada em relação a x, surge um termo I vezes K. A derivada de segunda ordem, né? Eu vou ter isso vezes a derivada de primeira ordem, né? Então a derivada de primeira ordem de psi vai dar mais um termo IK. Então esse termo IK ao quadrado, né? Eu vou ter I quadrado vezes K quadrado, e I quadrado é menos 1. Então fica menos K quadrado psi. Então essa é a função que eu tenho. Aqui surge o termo quadrático em K, né? Que eu preciso na minha regra de conservação de energia. A outra derivada que eu vou fazer é em relação ao tempo. Em relação ao tempo, né, eu tenho novamente a derivada de uma exponencial vezes uma constante, ela mesma vezes a constante, então fica a minha função psi de novo, e aí eu tenho a derivada de dentro. A derivada de dentro agora vai dar menos i ômega. Menos i ômega multiplicando. E aí eu vou olhar para o princípio de conservação de energia, onde eu escolhi que minha partícula livre, né, tem um potencial V igual a zero. Então, a energia total da minha partícula é igual à energia cinética dela. Né? E eu vou estar, digamos, aplicando, né, essas derivadas parciais à função. Né? Então, para que eu tenha essa relação em energia, né? Então, H cortado vezes ômega, né? Então, se eu multiplicar isso aqui, né, por menos I sobre H cortado menos H cortado sobre I, desculpem, a derivada em relação ao tempo, a derivada em relação ao tempo é menos, então menos com menos fica positivo. Eu tenho I dividido por I, né? Aqui acho que sobrou um I, né? Aqui não há necessidade desse I, né? Então se eu só multiplicar menos H cortado por isso, eu vou ter IH cortado aqui, né, a derivada parcial, né, em relação à função de onda. E aí eu tenho o termo em energia. Né? Então, o termo em energia, ele vai ser o quê? Ele vai ser o K, né? Ele pode ser descrito, né, como menos a derivada quadrática, né? Então, K quadrado vezes psi é menos a derivada de segunda ordem, desculpa, não quadrática, de segunda ordem de psi.
Então surgiu um sinal de menos quando eu substituo, e aí tenho h cortado ao quadrado sobre 2m. Então eu tenho esse termo aqui e tenho esse termo aqui. Então agora eu tenho uma equação que explicitamente me mostra que a derivada de primeira ordem em relação ao tempo vai estar vinculada à derivada de segunda ordem em relação ao espaço. Então essa é a equação de onda que é diferente da equação de onda clássica. A gente pode acrescentar, né, nisso um fator relacionado a um potencial constante. Isso vai, no fundo, né, como isso aqui está falando de uma onda plana, isso aqui só vai acrescentar uma fase a essa onda, né? A onda vai, digamos, num x igual a 0 e t igual a 0, ela vai ter uma diferente fase dependendo do potencial que eu colocar ali, né? Porque é uma constante que eu estou somando desse problema, né? Ele só vai deslocar isso. E se a gente pensar, né, que o movimento, né, é determinado pela ação de uma força, né? Se eu tenho uma força agindo, a força é a variação do momento, né? Essa é das leis de Newton. Se o momento varia, né? Se eu tenho uma força sobre a ação, significa também que a minha derivada espacial do potencial ela tem que ser diferente de zero. E isso também quer dizer, como a gente discutiu anteriormente, que se eu tenho um comprimento de onda que não é constante, se eu tenho um momento que não é constante, eu tenho um comprimento de onda que é variável. Então tá, isso já prova que é difícil saber como é que seria, né, uma equação que levasse em conta o potencial, mas como aquela equação descreve tão bem uma onda plana, vamos supor, então isso aqui é postulado, que aquela equação vale para qualquer potencial. E aí a gente vai ver como é que isso se comporta, né, como é que isso prevê o comportamento desses sistemas e comparar esses resultados com os experimentos. E aí são quase 100 anos de comparação e isso aqui continua sendo satisfeito. Então, a equação de Schrödinger ela é postulada. Ela é postulada como um princípio de conservação de energia, né? Eu tenho a energia total, energia cinética e energia potencial. E aí, essa função de onda ela é um objeto complexo, né? Ela tem o cosseno e uma parte imaginária do seno ali, se a gente quiser escrever como uma onda. Então isso já denota que ela não é mensurável, né? Por isso que a gente tem tantas dúvidas sobre o que é essa função de onda. Agora a gente vai poder fazer uma série de cálculos, né, de previsões probabilísticas disso, né? Mas a gente vai fazer essa discussão ao longo das próximas videoaulas. Então, se eu tenho, né, aí aqui um ponto interessante, essa é a equação de Schrödinger dependente do tempo. Se eu tenho um potencial agora que não depende do tempo, né, eu vou ter um estado estacionário, né? A conservação de energia vai me dizer que eu tenho sempre o mesmo potencial, né, que ele não depende do tempo, então o potencial não varia do tempo, não varia com o tempo. Se eu tenho uma dada energia nesse sistema total, a energia cinética dele não vai variar, né? Então a força vai variar apenas com a posição e não com o tempo, né? Isso falando em relação ao tempo. Então esse vai ser o estado dito estacionário. E isso aqui vai permitir que a gente decomponha a equação de Schrödinger, né, usando o método de separação de variáveis para obter uma equação de Schrödinger independente do tempo. E esse procedimento que a gente vai fazer aqui nessa videoaula. Então, a ideia é que se eu tenho uma solução diferencial parcial, veja, eu tenho uma equação, né, que ela depende do tempo, né, e ela depende da posição. É uma equação parcial porque essa função tem duas variáveis. Eu posso supor, e esse é o método de separação de variáveis, que essa minha função de duas variáveis pode ser reescrita como produto entre duas funções, cada uma representando uma das variáveis independentes. E aí eu posso trabalhar essas equações, rearranjar os termos para conseguir separar, né, por isso que chama método de separação, um lado da equação que só depende de uma variável e o outro lado da equação que só depende da outra variável.
Quando isso é verdade, né, eu tenho duas equações diferenciais que são ordinárias e elas estão acopladas porque elas têm essa igualdade entre si. Mas como cada uma depende de uma variável independente diferente, elas têm que ser iguais a uma constante, que é chamada de constante de separação, e isso dá o vínculo entre as duas equações. É esse procedimento que a gente vai fazer agora para obter a equação de Schrödinger independente do tempo. Então a gente vai supor que a minha função de onda ela pode ser separada em uma autofunção da posição. A gente vai falar um pouco mais de álgebra linear para descrever o porquê dessa nomenclatura, e uma função que depende do tempo. Então, uma função de duas variáveis está sendo representada como produto de duas funções de uma variável cada. Tá? Então, se a gente reescrever isso na equação de Schrödinger, né? Então, essa equação aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter IH cortada, a derivada parcial em relação ao tempo, do produto das funções. Isso vai ser menos H cortado ao quadrado sobre 2m, a derivada de segunda ordem de relação à posição, vezes o produto das funções, mais o potencial, que só depende da posição, né? A gente está falando de estados estacionários, vezes o produto das funções. Agora vejam só, a autofunção ela não depende do tempo, então em respeito a uma derivada do tempo, ela é como se fosse uma constante. Então posso tirar ela da derivada, e como a função que sobra é uma função que depende só do tempo, isso é uma derivada total, uma derivada ordinária. Então isso fica IH cortado, autofunção, derivada ordinária do tempo da função psi, da função φ, desculpe. E a mesma coisa vai acontecer aqui. Aqui eu tenho uma derivada em relação à posição, a função φ não depende da posição, ela é como se fosse uma constante, aí eu tenho uma derivada de uma função de uma variável, uma derivada ordinária. Então fica menos h cortado ao quadrado sobre 2m, φ, a derivada de segunda ordem ordinária da posição, autofunção. Aí mais o produto das três coisas. Agora, se eu divido essa equação por psi vezes φ, né? Então nesse primeiro termo psi cancela com psi que eu estou dividindo e fica no denominador φ, e h cortado 1 sobre φ vezes a derivada em relação ao tempo. E aqui fica menos h cortado ao quadrado sobre 2m, 1 sobre psi. Né? Já que eu dividi por φ vezes psi, o φ corta com φ, sobra só psi no denominador. E aí a derivada de segunda ordem em relação à posição autofunção. E isso vai somar com potencial, e aí eu dividi por essa coisa, então ela cancela as duas funções. Agora, vejam só, aconteceu exatamente o que eu falei. Eu tenho uma equação ordinária, diferencial ordinária aqui, que só depende do tempo, desse lado da equação. Eu tenho uma equação diferencial ordinária que só depende da posição desse lado. Então, eu tenho duas equações diferenciais acopladas, né? Elas foram separadas, e como elas têm variáveis independentes diferentes, elas têm que ser igual a uma constante, porque a única maneira de garantir que isso aqui varie de uma forma que seja igual à variação disso aqui é que isso seja uma constante. Então, agora eu tenho duas equações diferenciais que eu posso trabalhar a solução delas, né? Então, a solução da parte temporal, então veja só, eu tenho a derivada temporal de φ igual a c vezes φ dividido por IH cortado. Né? Eu só fiz um produto em cruz aqui dessa parte da equação com essa. Agora eu tenho, e no denominador eu posso multiplicar e dividir por i, né? E eu fico com i sobre i ao quadrado é menos 1, então fica menos i vezes c sobre h cortado, vezes φ. Aí eu tenho uma derivada de uma função que dá ela mesma, né? Isso tem cara de ser a exponencial, né? E aí ela tem que dar essas constantes aqui, né? Quando eu faço a derivada dela, né? Então, o exponencial de menos ic vezes t sobre h cortado. Aí isso é igual, né, se a gente olhar, ao cosseno de c vezes t sobre h cortado, menos o i seno de c vezes t sobre h cortado. Agora, a minha velocidade angular ômega, né,
ela é o termo que aparece numa onda multiplicando o tempo dentro do argumento das funções trigonométricas. Então, é ômega-t, então ômega é igual a c sobre h cortado. Agora, pela minha regra de quantização, por isso que eu falei que aquelas ideias básicas iam ressurgir, isso aqui é E sobre h cortado. Então, a minha constante de separação, além de tudo, ela é a energia desse sistema. E isso é algo que eu esperaria, afinal de contas a gente estava trabalhando com uma newtoniana, né? Eu vou falar mais dessa nomenclatura depois, e a newtoniana se refere à soma de energia, à energia total do sistema. Então, eu posso escrever a minha função de onda, né? Que dependia das duas variáveis, como a autofunção psi vezes a exponencial de menos IE, a energia total desse sistema, vezes t sobre h cortado. E agora, a gente pode, vocês podem imaginar que se eu utilizo, né, esse lado da equação, né, eu tenho a possibilidade de escrever uma equação de Schrödinger independente do tempo. Né? Então, eu sei que essa constante de separação virou a energia total do sistema, e agora eu multiplico tudo por psi. Né? Se eu multiplicar aqui por psi, o psi cancela com o psi do denominador, fica menos h cortado ao quadrado sobre 2m, derivada de segunda ordem da posição autofunção, mais v vezes a psi, isso é igual a energia vezes a psi. E essa é a equação de Schrödinger independente do tempo. Então, a gente vai precisar especificar o potencial que está em ação para a gente poder resolver essa equação. Né? E é bastante do que a gente vai trabalhar ao longo dessa metade do curso. Né? Só que primeiro a gente vai discutir algumas condições gerais desse problema. Não tanto nessa videoaula, mas nas próximas. Nessa videoaula, então, eu finalizo, né, com uma discussão para vocês obterem, né, a equação de Schrödinger de uma partícula livre num potencial constante, através dessa equação, usando uma função de onda. Né? Em outras palavras, eu quero que vocês determinem os coeficientes alfa, beta e gama. Esse procedimento é muito próximo ao que o Schrödinger fez para obter essa equação. Bom, era isso que eu tinha para falar da equação de Schrödinger. A gente discutiu ela nos seus dois formatos. A gente viu que ela é postulada, né? Ela só é válida para a condição de onda plana, e veja que a condição de onda plana é o único caso, né, em que eu não consigo ter uma função quadraticamente integrável, como a gente vai discutir. Então, a onda plana não é válida, né, como uma descrição desse sistema físico, né, só se a gente confinar o sistema. A gente vai discutir um pouco mais desse problema depois. E a gente chegou numa equação que relaciona, né, estados estacionários com energia e um potencial que depende apenas da posição do sistema. Eu vejo vocês numa próxima videoaula.